Apague as luzes, aumente o volume e mergulhe em mais uma história perturbadora. Bem-vindo ao terror mórbido, onde o sobrenatural encontra o desconhecido. Você já olhou para o espelho e sentiu que algo estava errado? Como se o reflexo não fosse apenas uma cópia, mas outra versão de você, esperando o momento certo para sair. Essa história pode fazer você pensar duas vezes antes de encarar seu próprio reflexo no escuro. Gabriel não queria voltar àquela casa. Desde a morte do irmão gêmeo, ele evitava pensar no lugar onde cresceram juntos. Mas agora, depois da leitura do testamento, a casa era sua. Uma herança que ele nunca quis. O casarão era antigo, de madeira escura e janelas altas, com um cheiro de mofo que se espalhava pelos corredores. O vento assoviava entre as frestas das portas, e cada passo no assoalho rangia como se a casa sussurrasse seu nome. Na sala de estar, um enorme espelho de moldura dourada ocupava quase toda a parede. Era o único objeto perfeitamente limpo, sem um grão de poeira. Gabriel se aproximou, encarando seu próprio reflexo, e sentiu um arrepio na espinha. Naquela noite, ele sonhou com o irmão. No pesadelo, ele estava do outro lado do espelho, com os olhos fundos e um sorriso estranho no rosto. Gabriel acordou suando frio, o coração disparado. Descendo as escadas para beber água, ele passou pela sala e olhou de relance para o espelho. Por um instante, o reflexo parecia atrasado. Ele piscou, e sua cópia piscou um segundo depois. Seu corpo gelou. Devia ser coisa da sua cabeça, o cansaço falando mais alto. Mas enquanto se afastava, ele ouviu um sussurro vindo do espelho. Gabriel. A madrugada foi um inferno. Objetos estalavam na madeira, sombras pareciam se mover no teto, e sempre que ele fechava os olhos, via o irmão no espelho, parado, observando. No dia seguinte, Gabriel decidiu cobrir o espelho com um lençol. Mas assim que o pano tocou a superfície, sentiu um arrepio violento subir pela espinha. Era como se o espelho estivesse quente, vivo. Ele recuou. Não sabia o que estava acontecendo, mas uma coisa era certa: aquela casa guardava segredos que ele ainda não entendia. E o pior de tudo, seu irmão estava morto. Mas ainda assim, Gabriel sentia que não estava sozinho. O que você faria se o seu reflexo começasse a agir de forma independente? Gabriel achava que estava apenas cansado, que era o luto falando, mas ele estava errado. Na segunda noite na casa, Gabriel já sentia o peso do cansaço. Ele evitava olhar para o espelho, mas, por algum motivo, sentia-se atraído por ele. Toda vez que passava pelo corredor, o lençol que cobria o vidro parecia se mover sozinho, como se alguém o tocasse do outro lado. Foi então que aconteceu. Na madrugada, um som o despertou. Era um sussurro. Baixo, rouco, vindo da sala. Ele segurou a respiração, tentando entender. Mas quando se aproximou da porta, o som cessou. O único ruído era o tic-tac insistente do relógio. Mas algo estava estranho. O lençol havia caído. O espelho estava descoberto. E, refletido nele, Gabriel viu alguém parado atrás de si. Seu coração disparou. Ele girou o corpo, mas o corredor estava vazio. Quando voltou a olhar para o vidro, a figura havia sumido. O pânico cresceu dentro dele. Ele sabia que tinha visto alguém. As noites seguintes foram piores. Gabriel começou a ouvir seu nome sendo chamado. Baixo, quase imperceptível, mas sempre vindo do espelho. Gabriel. O pior era que a voz parecia familiar. Era a voz de seu irmão morto. Em um surto de coragem, ou desespero, ele se aproximou do espelho e perguntou: Lucas? É você? O silêncio foi absoluto. Mas então, o vidro ficou embaçado. Como se alguém estivesse respirando do outro lado. E então, lentamente, uma palavra surgiu na superfície do espelho, como se fosse escrita por dedos invisíveis. Ajuda! Gabriel cambaleou para trás, sentindo o chão sumir debaixo de seus pés. Seu irmão estava morto há meses. Isso não era possível. Mas o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, Gabriel decidiu cobrir todos os espelhos da casa. Mas havia um pequeno detalhe que ele não percebeu de imediato. Quando olhou para um vidro da estante, notou seu reflexo. E por um segundo, ele percebeu que seus olhos não piscavam ao mesmo tempo que os seus. Era um atraso quase imperceptível, mas estava lá. Algo do outro lado estava imitando seus movimentos. Ou talvez, tentando aprender a ser ele. Ele sentiu o peito gelar. O que quer que estivesse por trás daquele espelho, não era seu irmão. Agora não há mais dúvidas. Algo está tentando se comunicar com Gabriel. Mas e se não for seu irmão? E se for algo muito pior?
Depois das últimas noites perturbadoras, Gabriel sentia que estava à beira da loucura. As vozes. Os reflexos atrasados. O nome escrito no espelho. Tudo apontava para algo sobrenatural. Mas ele precisava de provas. Precisava de algo que explicasse o que estava acontecendo. Foi então que se lembrou do sótão. Lucas, seu irmão gêmeo, sempre gostou de se esconder lá quando criança. Era o único lugar da casa que Gabriel evitava, porque o sótão sempre pareceu errado. Com um frio na espinha, ele subiu as escadas de madeira rangente e empurrou a porta. O cheiro de poeira e madeira úmida era sufocante. E ali, no canto, coberto por uma pilha de caixas velhas, ele encontrou algo. Um diário. Era do Lucas. Com as mãos tremendo, ele abriu a primeira página. E o que leu fez seu sangue gelar. Se alguém estiver lendo isso, então provavelmente eu já morri. O coração de Gabriel acelerou. Ele virou a página. Eu sei o que está acontecendo comigo. Não estou louco. Eu vejo ele. Eu vejo meu reflexo se mover quando eu não me mexo. Ele me observa quando eu durmo. E agora, ele fala comigo. Gabriel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Lucas estava passando pelas mesmas coisas antes de morrer. Eu descobri a verdade. O espelho na sala não é apenas um espelho. É uma porta. E eu estou começando a achar que eu não sou mais eu. A última frase estava rabiscada, como se Lucas tivesse escrito com pressa. Se você está lendo isso, fuja. Antes que ele saia. Gabriel fechou o diário com força, sentindo a respiração acelerada. Seu irmão sabia. Ele sabia que havia algo do outro lado. Ele sabia que o reflexo não era apenas um reflexo. O medo virou pânico quando ele desceu as escadas correndo e parou diante do espelho da sala. O lençol que ele usará para cobri-lo havia sido removido. E então ele viu. Seu reflexo estava ali. Parado. Mas havia algo de errado. Ele estava sorrindo. Mas Gabriel não estava. A última coisa que ele ouviu antes de apagar foi um sussurro frio e debochado vindo do espelho. Agora eu sei como te pegar. Gabriel encontrou o diário do irmão, mas talvez já seja tarde demais. O reflexo aprendeu. Ele sabe como atravessar. Gabriel acordou no chão da sala, a cabeça latejando. Por um momento, ele não se lembrava do que tinha acontecido. Mas então, o medo voltou como uma pancada no peito. O diário de Lucas. O sorriso no reflexo. A voz sussurrando, agora eu sei como te pegar. Ele se levantou de repente, olhando ao redor. O espelho estava lá, intacto. Seu reflexo parecia normal. Mas ele sabia que aquilo estava apenas esperando. A casa estava mergulhada em um silêncio opressor. Mas havia algo de errado. O ar parecia mais pesado, como se umidade invisível grudasse em sua pele. E foi então que ele ouviu. Batidas. Não na porta. Nem na parede. Elas vinham da janela. Com o coração disparado, Gabriel caminhou lentamente até a janela da sala. A rua estava deserta, iluminada apenas pelos postes piscantes. Mas quando ele chegou perto, a respiração dele travou. Do lado de fora, parado no meio da rua, havia alguém. Uma silhueta escura. Estática. Sem rosto, sem forma definida, apenas uma sombra distorcida pelo brilho fraco da luz. E então, a sombra se moveu. Lentamente, ela virou a cabeça na direção dele. Gabriel sentiu o estômago revirar. A coisa não tinha olhos. Mas mesmo assim, ele sentia que estava sendo observado. A sombra deu um passo para frente. Depois outro. E mais um. Ela não andava como uma pessoa normal. Seus movimentos eram erráticos, como se estivesse tentando imitar a maneira como um humano se movia. E quando chegou perto da vidraça, seu rosto começou a tomar forma. Era o dele. Gabriel tropeçou para trás, derrubando uma cadeira. O som ecoou pela casa, mas a sombra não se mexeu. Ela apenas sorriu. Um sorriso idêntico ao do reflexo no espelho. Foi então que ele percebeu algo. O vidro da janela estava estranho. Ondulante. Como se não fosse sólido. Como se fosse água. E antes que pudesse reagir, a sombra encostou a mão na vidraça. E a mão dela atravessou o vidro, como se não houvesse nada ali. A realidade ao redor de Gabriel pareceu desmoronar. O reflexo estava saindo. Ele tropeçou para trás, ofegante, enquanto a sombra começava a atravessar a vidraça. O braço dela já estava do lado de dentro da casa. E então, ele ouviu aquele sussurro de novo. Eu já não sou só um reflexo, Gabriel. Agora é tarde para fugir. O reflexo encontrou um jeito de sair,
e Gabriel está preso em seu próprio pesadelo. O braço da sombra já estava do lado de dentro da casa. A pele dela era cinzenta, sem textura, sem vida. Mas os dedos eram idênticos aos de Gabriel. Ele correu para trás, batendo contra a parede. O suor escorria pela testa enquanto tentava entender o que estava vendo. Foi então que algo inesperado aconteceu. A sombra parou. Seu sorriso desapareceu. Os dedos estremeceram no ar. E então, de repente, recuou. O braço sumiu de volta na vidraça, e o vidro, antes ondulante, se solidificou novamente. A sombra não atravessou. Mas por quê? Ofegante, Gabriel olhou ao redor. Foi então que notou algo no chão. No meio da poeira, sob o brilho fraco da luz da rua, havia um círculo desenhado. Um símbolo antigo, meio apagado. E de repente, tudo fez sentido. A casa já estava protegida antes. Alguém já tinha enfrentado aquilo. E se o símbolo ainda funcionava, significava que havia um jeito de impedir a criatura de atravessar. Mas então, Gabriel se lembrou do diário de Lucas. Se você está lendo isso, fuja. Antes que ele saia. Será que seu irmão também descobriu isso? Ou será que foi tarde demais para ele? Na manhã seguinte, Gabriel revirou a casa inteira até encontrar o diário de Lucas de novo. Dessa vez, leu cada página com atenção. Lucas falava sobre o espelho, sobre como ele começou a perceber que o reflexo estava errado. Ele mencionava os atrasos nos movimentos, os sussurros à noite, exatamente o que Gabriel estava vivendo agora. Mas então, ele encontrou algo novo. Uma página que antes ele não tinha notado. O texto estava quase apagado, mas ainda dava para ler. Eu achei as anotações do avô no sótão. Ele sabia sobre o espelho. Sabia o que morava do outro lado. E deixou instruções para manter a coisa presa. É um ritual, um selo que mantém a passagem fechada. Gabriel sentiu o coração acelerar. Mas tem um problema. O selo não dura para sempre. Ele precisa ser refeito, antes que seja tarde demais. Gabriel fechou o diário com força. Ele precisava encontrar essas anotações. Precisava refazer o selo antes que o reflexo conseguisse sair de vez. Subiu correndo para o sótão. Vasculhou caixas velhas, papéis mofados, até que encontrou um caderno antigo, com páginas amareladas. Ali estavam os símbolos, as palavras, o ritual completo. Mas ao virar a última página, seu sangue gelou. A tinta estava fresca. Alguém havia escrito algo recentemente. Eram apenas 3 palavras, rabiscadas com pressa. Ele já saiu. Gabriel pensou que ainda tinha tempo, mas e se o reflexo já estivesse solto? A casa estava em silêncio. Mas Gabriel sentia. Algo mudou. O ar estava mais denso. Mais frio. Como se a própria casa estivesse diferente. Ele olhou para o espelho na sala. Seu reflexo estava lá. Normal. Mas algo dentro dele gritava que aquilo não significava nada. Ele pegou o caderno novamente, relendo a última anotação. Ele já saiu. Mas se o reflexo já estava solto, onde ele estava? Foi então que ouviu. Passos. Lentos. Arrastados. No andar de cima. O coração de Gabriel disparou. Ele olhou para a escada. As luzes estavam apagadas lá em cima. Mas ele podia jurar que viu movimento. Sombras oscilando entre as frestas das portas. Ele não queria subir. Cada instinto gritava para ele sair da casa. Mas ele precisava saber. Agarrou o caderno, respirou fundo e subiu os degraus lentamente. Os passos continuavam. Mas agora, ele percebeu algo ainda pior. Eles imitavam os dele. Sempre um segundo depois. Gabriel parou no topo da escada. O corredor estava escuro. Todas as portas estavam fechadas, menos uma. A porta do quarto do Lucas. Ele não entrava ali desde que o irmão morreu. Mas agora, a porta estava entreaberta. Como se alguém estivesse esperando. Gabriel engoliu seco. Então, um som rasgou o silêncio. Uma risada. Fraca. Baixa. Vinda do quarto. E foi aí que ele percebeu. A porta não estava apenas entreaberta. Ela estava se abrindo sozinha. Lentamente. Alguém estava lá dentro. Ou melhor, algo. Gabriel tentou dar um passo para trás. Mas antes que pudesse reagir, ele viu. Ali, no escuro do quarto, 2 olhos idênticos aos seus o encaravam. E então, o sussurro veio. Agora, eu sou você. Gabriel encontrou o que estava procurando, mas talvez seja tarde demais. O reflexo já não é apenas uma sombra.
Ele tem um plano. Gabriel sentiu o corpo travar. Os olhos no escuro eram iguais aos dele. Mas havia algo errado, algo desumano naquela cópia sombria. Então, a coisa sorriu. Não um sorriso normal. Não um sorriso humano. Mas algo distorcido, esticado, como se a pele estivesse sendo puxada por ganchos invisíveis. E então, ela deu um passo para frente. Gabriel se virou e correu. Os passos atrás dele ecoaram no mesmo ritmo, seguindo cada movimento seu. Ele desceu as escadas aos tropeços, o coração batendo como um tambor. Precisava sair. Precisava fugir dali. Mas quando chegou na porta da frente e girou a maçaneta, nada aconteceu. A porta não se abriu. Gabriel tentou de novo. Forçou. Chutou. Mas era inútil. A casa não ia deixá-lo sair. E então, ele sentiu um sopro frio na nuca. Virou-se devagar, e viu. Seu reflexo estava ali. Do outro lado da sala. O sorriso ainda estava lá. Mas agora, havia algo diferente. Ele não estava imitando Gabriel. Ele se movia sozinho. O pânico apertou o peito de Gabriel. Ele correu para a cozinha, pegando uma faca da gaveta. Mas quando levantou a lâmina, viu algo que fez seu sangue gelar. No reflexo da faca, o reflexo estava mais perto. Ele olhou ao redor. O reflexo ainda estava do outro lado da sala. Mas na faca, ele já estava a poucos centímetros de distância. Ele segurou a faca com mais força. Tentou controlar a respiração. Mas então, o reflexo piscou. E Gabriel não piscou. A criatura não era mais uma cópia. Ela estava viva. E antes que Gabriel pudesse reagir, a coisa sussurrou. Você não entendeu, não é? Eu não saí do espelho. Você que entrou. Gabriel sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele olhou ao redor. Tudo parecia igual. A sala, os móveis, a casa. Mas algo estava errado. As sombras estavam mais escuras. As paredes pareciam vivas. E então, ele percebeu. A casa onde estava, não era real. O reflexo não tinha saído para o mundo real. Ele arrastou Gabriel para dentro do espelho. E agora, ele estava preso. Enquanto Gabriel tentava processar aquilo, o reflexo começou a rir. Uma risada rouca, vazia, que ecoava pelas paredes. Ele se virou e começou a andar até a porta da frente. A mesma porta que Gabriel não conseguiu abrir. A criatura segurou a maçaneta e girou sem esforço. A porta se abriu. O reflexo olhou para Gabriel uma última vez e murmurou: Agora, eu sou você. E então, ele saiu, deixando Gabriel preso no mundo do reflexo. Gabriel tentou fugir, mas caiu direto na armadilha. O reflexo agora está livre no mundo real. Mas será que há uma saída para quem está preso no espelho? O silêncio era ensurdecedor. Gabriel estava na sala, mas não na sua sala. A casa era idêntica, mas errada. As sombras pareciam vivas, se contorcendo nos cantos. O ar era denso, carregado de um cheiro metálico. As paredes pareciam pulsar levemente, como se a casa estivesse respirando. Ele correu até a porta da frente. Girou a maçaneta. Nada. Tentou chutar. Bater. Nada fazia efeito. Foi então que viu algo no espelho da parede. Não o reflexo dele, mas a sala do outro lado. E nela, seu reflexo vivendo sua vida. Gabriel viu seu próprio corpo, sorrindo, se alongando, pegando uma chave. Ele viu o reflexo sair de casa, como se nada tivesse acontecido. Ele gritou. Bateu no vidro. Mas o reflexo nem sequer olhou para ele. E então, o espelho escureceu. Gabriel estava sozinho. Preso. Ele precisava sair dali. Se o reflexo encontrou um jeito de atravessar, então deveria haver uma maneira de voltar. Mas como? Ele começou a explorar a casa invertida. Tudo parecia idêntico, mas ao mesmo tempo, errado. Os quadros nas paredes tinham rostos sem olhos. Os relógios andavam ao contrário. E então, ele percebeu algo pior. Alguém estava sussurrando seu nome. Baixo. Fraco. Mas lá. Vindo de cima. Ele olhou para a escada. A escuridão parecia mais densa ali. Como se houvesse algo esperando. Mas Gabriel não tinha escolha. Se havia alguém ali, talvez soubesse como sair. Degrau por degrau, ele subiu. O corredor era o mesmo da sua casa real, mas as portas pareciam mais estreitas. Como se tudo estivesse distorcido, comprimido. O sussurro continuava. Agora, ele entendia algumas palavras. Você não é o primeiro. Ele já fez isso antes.
mas ninguém nunca voltou. Gabriel se arrepiou. Ele conhecia aquela voz. Era a voz de Lucas. Ele correu até o quarto do irmão e abriu a porta com tudo. Lá dentro, não havia ninguém. Apenas um espelho. Um espelho coberto de marcas de mãos. E entre elas, uma mensagem escrita com pressa. Não confie no reflexo. A tinta parecia fresca. Ou, será que era sangue? Foi então que Gabriel viu algo se mover no reflexo. Não era ele. Era outra pessoa. Ou melhor, outro prisioneiro. Alguém que estava ali antes dele. E que ainda estava tentando sair. Gabriel encontrou um aviso deixado por alguém antes dele. Mas quem mais está preso no mundo do espelho? E o mais importante, existe mesmo uma saída? O espelho no quarto de Lucas estava coberto de marcas de mãos. E ali, bem no meio, a frase ainda pulsava em sua mente. Não confie no reflexo. Gabriel se aproximou, tentando ver além das marcas. Seu coração batia forte. Ele tocou o vidro e, por um instante, sentiu algo, vivo. Foi então que o espelho se mexeu. Algo do outro lado tocou sua mão. Ele recuou, mas a coisa do outro lado não desapareceu. Agora ele via claramente. Havia outro prisioneiro ali. Não outro. Lucas. Gabriel congelou. Seu irmão estava ali. Vivo, mas distorcido. Seus olhos eram fundos, sua pele pálida. Parecia ter envelhecido anos. Lucas abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Apenas um eco vazio, como se estivesse muito, muito longe. Gabriel se aproximou mais. E então, Lucas finalmente conseguiu sussurrar. Ele nunca quis sair. Ele sempre quis alguém, para ficar no lugar. Gabriel sentiu um arrepio subir pela espinha. O reflexo não queria escapar para o mundo real. Ele queria um novo prisioneiro. E foi isso que ele conseguiu. Lucas foi o primeiro. Agora era Gabriel. E depois dele, haveria outro. A armadilha nunca terminava. Gabriel olhou para Lucas. Seus olhos imploravam por ajuda. Mas como escapar? Foi então que ele viu algo na moldura do espelho. Um símbolo. Pequeno, quase imperceptível. O mesmo símbolo que estava desenhado no chão da sala, o selo que impedia o reflexo de sair. Mas e se esse mesmo selo fosse a chave para voltar? Gabriel não pensou duas vezes. Pegou um caco de vidro do chão e arranhou o símbolo, desfazendo-o. O espelho começou a vibrar. As paredes da casa tremiam. Lucas gritou algo que Gabriel não conseguiu entender. E então, tudo ficou preto. Quando Gabriel abriu os olhos, estava deitado no chão da sala. A casa parecia normal. O ar estava mais leve. O silêncio, real. Ele se levantou devagar. Correu até um espelho e olhou para seu reflexo. Era ele. Apenas ele. Nenhuma distorção. Nenhum atraso. O reflexo havia desaparecido. Ele conseguiu sair. Ou pelo menos, era o que ele achava. Porque quando se virou para sair da sala, seu reflexo continuou parado. E então, sorriu. Gabriel achou que estava livre, mas será que realmente escapou? Ou será que o reflexo só trocou de lugar mais uma vez? Talvez, a armadilha nunca tenha fim. Se você gostou desse relato e quer mais histórias assustadoras como essa, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos sombrios para vocês. Ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo, e nos vemos no próximo relato. Se você sobreviver até lá.